E aí galera, tudo bem? Como prometido, eu estou trazendo um vídeo de resolução dos exercícios para vocês, tá bom? Da atividade avaliativa, tá? Que vão ajudar para a prova ângulo. De novo, não é obrigatório assistir, mas se você ficou com alguma dúvida, ele vai contribuir bastante para você, para melhorar sua nota na prova, tá bom? Vamos lá. Exercício número 1. Sobre as revoluções burguesas são feitas as seguintes afirmações. 1. Consolidam o liberalismo e marcam mudanças nas estruturas econômicas, políticas e sociais de suas respectivas sociedades. Faz sentido, né? Pegando esse contexto das revoluções burguesas, aí a Revolução Gloriosa na Inglaterra, a própria Revolução Americana, a Revolução Francesa, todas elas, né, vão construir as estruturas liberais dos seus países, tá? Então tá certo. Número 2, tem como base a defesa do antigo regime? Parou. Tá? As revoluções burguesas elas vão destruir o antigo regime, vão implodir o antigo regime e não defendê-lo. Número 3, seus exemplos mais expressivos são a Revolução Inglesa, Revolução Americana e Revolução Francesa. Correta também, 1 e 3 verdadeiras. Ficamos com a alternativa D de Dragonite. Para 2. Na sociedade francesa do antigo regime, um banqueiro milionário fazia parte do terceiro estado tanto quanto um modesto camponês. Contudo, mesmo em condições sociais e econômicas diferentes, os mesmos dessa ordem tinham em comum. Então, o que tem em comum o burguês e o camponês, membros do terceiro estado? Letra A. Reconhecimento da burguesia como principal classe da sociedade francesa, considerando que esta era a mais numerosa e mais homogênea das três ordens? Não, ela não é a mais numerosa e os camponeses não diriam que os burgueses são a principal classe. Tá? Letra B. Abolição dos direitos feudais, ok, e o desaparecimento da cobrança do imposto da corvéia, também uma herança medieval, beleza, e a ampliação da cobrança do dízimo à nobreza de espada. Nada a ver, porque não há intenção de ampliar a cobrança de impostos, na verdade de reduzir, tá? Letra C. Desejo de abolição dos privilégios do clero e da nobreza, ou seja, fim dos direitos feudais e instalação de uma verdadeira igualdade de direitos civis. Correto? Né? Então, tanto camponeses quanto burgueses desejavam essa igualdade civil e justamente o fim dos direitos feudais. Tá? Letra D. Vontade de abolir a divisão entre burgueses e camponeses, visto que todos eram os maiores produtores da França e contribuíam igualmente com os impostos nacionais. Não se fala de um fim de uma divisão entre burguesia e campesinato, tá? Mas sim de abolir os privilégios feudais, tá bom? Letra E. Desejo de uma constituição que reconhecesse os membros do terceiro estado como os verdadeiros representantes da Comuna de Paris. Ainda nem se fala em construção de uma Comuna de Paris, isso não tem o menor sentido. Ficamos então com letra C de cloroquina. 3. Os ensaios sediciosos do final do século XVIII anunciam a erosão de um modo de vida. A crise geral do antigo regime desdobra-se nas áreas periféricas do sistema atlântico, pois é essa a posição da América Portuguesa. Então, a América Portuguesa é a periferia do sistema atlântico, segundo o texto, apontando para a emergência de novas alternativas de ordenamento da vida social. A respeito das rebeliões contra o poder colonial português na América, no período mencionado no texto, é correto afirmar que, letra A, em 1789, na Inconfidência Mineira, em 1798, na Conjuração Baiana, diferentemente do que se dera com as revoltas anteriores, os sediciosos tinham claro propósito de abolir o tráfico transatlântico de escravos para o Brasil. Só na Conjuração Baiana, na Mineira não. Tá? Na Mineira não se falava claramente de abolir o tráfico ou de abolir até mesmo a escravidão. Tá? Isso ainda não se falava. Letra B. Da mesma forma que as contestações ocorridas no Maranhão em 1684, a sedição de 1798 teve por alvo o monopólio exercido pela Companhia Exclusiva de Comércio, que operava na Bahia. Não, né? O alvo é Portugal de maneira geral, né? As relações coloniais, tá bom? E não só uma companhia de comércio, tá bom? Quando ele fala ali de contestação no Maranhão de 1684, ele está falando da revolta de Beckman, e não é Beckham, é Beckman, tá? C. Em 1789 e 1798, tal como ocorrera na Guerra dos Mascates, os sediciosos
esperavam contar com o suporte da França revolucionária. Não faz nem sentido, porque em 1789 a França nem estava em revolução quando a Inconfidência Mineira acontece. A Inconfidência Mineira acontece alguns meses antes da Revolução Francesa, tá? Letra D. Tal como ocorrera na Guerra dos Emboabas, a sedição de 1789 opôs os mineradores recém-chegados à capitania aos empresários há muito estabelecidos na região. Também não, né? Na verdade, a Inconfidência Mineira opõe os mineradores, a elite mineira, a Portugal, tá? Em 1789 e 1798, seus líderes projetaram a possibilidade de rompimento definitivo das relações políticas com a metrópole, diferentemente do que ocorrera com as sedições anteriores. Correto, né? Então, a grande novidade dessas revoltas é a proposta de independência, a proposta de emancipação, tá? Portanto, letra E de Esquerdo. Vamos lá, exercício 4. A expulsão da Companhia de Jesus de todos os territórios portugueses em 1759 foi uma das medidas mais polêmicas tomadas por Pombal. Em geral, as justificativas para esse ato são a total incompatibilidade entre o controle das práticas pedagógicas adotadas pelos jesuítas e o projeto educacional iluminista pombalino. Todavia, é importante assinalar que tal expulsão também está relacionada. Então a gente está falando do contexto de despotismo esclarecido, né? Lembra disso. O Pombal é um exemplo de déspota esclarecido. Letra A. Aos embates entre despotismo esclarecido e as convicções dogmáticas da Igreja, que persistiram no governo de Pombal e de Dona Maria I. No governo de Pombal, não. Pombal é um déspota esclarecido, né? Então ele vai justamente enfrentar os dogmas impostos pela Igreja, tá? Letra B. A imposição do catolicismo como religião oficial da colônia já era o catolicismo. Letra C. O controle do comércio de escravos africanos pelos jesuítas na região norte não tem menor relação dos jesuítas com o comércio de escravos, tá? Letra D. Influência da burguesia huguenote na corte de Dom José I, exigindo o direito de educar os filhos dos colonos, até então o monopólio dos jesuítas. A burguesia, quando ele fala burguesia huguenote, seria uma burguesia protestante, tá? Não é aí passar da influência religiosa católica para a influência religiosa protestante, não tem relação, tá? Letra E. O interesse em estabelecer o controle sobre as fronteiras da América Portuguesa e sobre os recursos econômicos produzidos nessa região, especialmente na região sul, tá? No extremo sul do Brasil, tudo bem? Onde havia uma concentração muito grande de missões religiosas que dominavam territórios e, consequentemente, dominavam a economia dessas regiões também, tá? E aí reforçar, claro, o domínio do Estado português sobre a sua colônia, tá bom? Portanto, letra E. 5. Ao contrário do que se verificou na monarquia absolutista francesa do século XVIII, houve diversos estados absolutistas nos quais os respectivos monarcas e seus ministros tentaram de alguma forma pôr em prática certos princípios da Ilustração, sem abrir mão, é claro, do próprio. Acho que ocorreu um errinho de digitação aí, tá? Do próprio absolutismo. Então pega o textinho daqui para cá, tá bom? Então, sem abrir mão do próprio absolutismo. Tal foi, em essência, o absolutismo ilustrado, ou também chamado de despotismo esclarecido. Pombal é o nosso exemplo. O rei Dom José I e seu primeiro-ministro, Sebastião José de Carvalho e Melo, futuro Marquês de Pombal, são considerados os representantes do despotismo esclarecido em Portugal. Acerca do chamado período pombalino, é correto afirmar que essa foi a questão que teve maior índice de erros, tá? Teve 50% de erros, não é um índice tão alto, mas teve maior índice de erros, então gerou mais dúvidas. Vamos lá. Letra A. Se reorganizaram as estruturas administrativas por meio da recriação de câmaras municipais e restabelecimento do poder dos donatários? Não. As câmaras municipais nas colônias, elas já existiam e o poder dos donatários vai acabar, né? Inclusive, o Pombal acaba com as capitanias hereditárias, tá? Letra B. Houve a criação de companhias de comércio na colônia? Correto. A gente fala, por exemplo, da Companhia do Grão-Pará e Maranhão, né? Estabeleceu-se a cobrança de 100 arrobas anuais de ouro para Minas Gerais, também correto, a chamada derrama, né? Substitui-se aí o quinto pela derrama, uma forma de incidir mais a cobrança de impostos
na colônia. Correta a letra B. Se criou um tributo exclusivo para o ouro, quinto, com a intenção de evitar o contrabando e aumentar a arrecadação do fisco português. Esse tributo já existia, né? O quinto é um dos primeiros tributos criados na região mineradora e vai passar a valer a derrama, e não mais o quinto. Letra D. Por meio de uma legislação específica, ampliou-se o poder da nobreza portuguesa, além da distribuição de cargos públicos e de pensões vitalícias. Não se amplia o poder da nobreza. Na verdade, vai fazer uma reforma, né, estrutural, muito mais no sentido iluminista nesse ponto administrativo, do que necessariamente de se reforçar o poder da nobreza. Tá? Letra E. O Brasil obteve ganhos, como o direito de comercializar diretamente com as colônias portuguesas da África, o que significou o fim do Pacto Colonial. O Pacto Colonial ele só terminaria no século seguinte, com a chegada da família real ao Brasil, então não tem a menor relação. Alternativa E, tá bom? Então, letra B de Brasilzão. 6. A gente tem uma imagem aí do Tiradentes, tá? Então uma imagem que não foi nem feita no período da morte do Tiradentes, foi feita 100 anos depois, né? Quando o Brasil já havia se tornado república, inclusive. Né? O Tiradentes esquartejado, uma pintura bastante famosa, tá? Pode-se afirmar que a representação de Pedro Américo do Inconfidente Mineiro, letra A, data dos primeiros anos da República, tá correto, sugerindo a semelhança entre o drama de Tiradentes e o de Cristo. Faz todo sentido também, né, porque Tiradentes é representada de uma maneira semelhante a Cristo. Inclusive, se você for olhar a disposição da madeira, ele está crucificado aqui praticamente. Né? Ele é representado barbudão, colocam inclusive o crucifixo do ladinho dele, né, para simbolizar a proximidade que ele teve, o martírio de Cristo com o martírio de Tiradentes pela República Brasileira. Tá? Então, correta a letra A. Letra B. Foi elaborada durante o período de independência? Não, já falamos disso. Né? Letra C. Caracteriza-se pela denúncia da interferência da Igreja Católica nos destinos políticos e culturais nacionais. Não tem nenhum elemento de denúncia nesse sentido. Tá? Inclusive tem a valorização de um elemento da igreja, né, que é o crucifixo. Letra D. Foi censurada pelo governo de Getúlio Vargas? Não, simplesmente não, tá? Não tem relação. Letra E. Foi proibida de ser exposta publicamente por incitar o preconceito contra o governo português responsável pela morte de Tiradentes? Também não. É inclusive uma forma de enaltecer o enfrentamento aos portugueses. Tá? Então ficamos com letra A de amorzinho. 7. O que ocorreu na Bahia de 1798, ao contrário das outras situações de contestação política na América Portuguesa, é que o projeto que lhe era subjacente não tocou somente na condição ou no instrumento da integração subordinada das colônias do Império Luso. Dessa feita, ao contrário do que se deu nas Minas Gerais, a sedição avançou sobre a sua decorrência. Então, as diferenças entre as duas, né? As diferenças entre as sedições abordadas no texto encontrava-se na pretensão de, letra B, abolir a escravidão africana, que era um objetivo muito claro da Conjuração Baiana, mas não era explícito na Inconfidência Mineira. Tudo bem? Então, na Conjuração Baiana se falava abertamente de acabar com a escravidão. Na Inconfidência Mineira, não. Era algo muito relativo, não havia homogeneidade em relação ao assunto. Tá bom? Então, letra B. Fuveste. O ideário da Revolução Francesa, que, entre outras coisas, defendia o governo representativo, a liberdade de expressão, a liberdade de produção e de comércio, influenciou no Brasil a Inconfidência Mineira e a Inconfidência Baiana, também recebe esse nome, porque, letra A, cedia às pressões de intelectuais estrangeiros que queriam divulgar as suas obras no Brasil? Não, tá? Não tem nada a ver com questão de divulgação. Tanto que a Conjuração Baiana, ou Inconfidência Baiana, ela nem é uma revolução de intelectuais, ela é feita por populares, tá? Letra B. Servia os interesses de comerciantes holandeses aqui estabelecidos que desejavam influir no governo colonial? Não tem a menor relação com a Holanda. Tá? Nem acontece em regiões de influência cultural holandesa, que um dia tiveram relação com a Holanda, não tem nada a ver com a Holanda. C. Satisfazia os brasileiros e os portugueses, que desta forma conseguiram conciliar suas diferenças econômicas e políticas. Claro, né? Porque a gente está propondo a ruptura com os portugueses, então é ótimo para os portugueses? Claro que não.
né? Bobagem, tá? Letra D. Apesar de expressar as aspirações de uma minoria da sociedade francesa, aqui foi adaptado pelos positivistas aos objetivos militares. Tudo errado, né? Não são as aspirações de uma minoria francesa, mas sim da maioria. E o positivismo é um fenômeno político, né? Sociológico, do século XIX. Não tem nada a ver com o nosso período de levantes, aí, como a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Letra E. Foi adotado por proprietários, comerciantes, profissionais liberais, padres, pequenos lavradores, libertos e escravos como justificativa para sua oposição ao absolutismo e ao sistema colonial, especialmente ao absolutismo. Correta, letra E. 9. Sobre a inovação tecnológica no sistema fabril na Inglaterra do século XVIII, é correto afirmar que ela, letra A, foi adotada não somente para promover maior eficácia da produção, como também para realizar a dominação capitalista, na medida que as máquinas submeteram os trabalhadores a formas autoritárias de disciplina e a uma determinada hierarquia, o que era inclusive uma característica fundamental do funcionamento do capitalismo, né? É a dominação, não só a exploração, mas a dominação do trabalho, tá? Em todas as suas formas, é você dominar o funcionamento do trabalho, tá bom? Letra B. Ocorreu graças ao investimento em pesquisa tecnológica de ponta feita pelos industriais que participaram da Revolução Industrial. Não é só isso, tá? Não é só isso, é um resumo muito fraco, então não dá para considerar, tá bom? C. Nasceu do apoio dado pelo Estado à pesquisa nas universidades? Também não tem relação, tá? Nasceu aí da acumulação primitiva de capital, nasceu do ímpeto burguês de revolucionar os modos de produção, enfim. Letra D. Deu-se dentro das fábricas cujos proprietários estimulavam os operários a desenvolver novas tecnologias. Uma bobagem gigantesca, né? Letra E. Foi única e exclusivamente o produto da genialidade de algumas gerações de inventores? Não, a gente não pode reduzir toda a Revolução Industrial a inventores, tudo bem? Não faz o menor sentido, tá? São várias as condições que vão influenciar, que vão estimular o surgimento da Revolução Industrial. Então, letra A, de Arcanine. 10. O Duque de Bridgewater censurava os seus homens por terem voltado tarde depois do almoço. Estes se desculparam dizendo que não tinham ouvido a badalada da 1h. Então o Duque modificou o relógio, fazendo-o bater 13 badaladas. Este texto revela um dos aspectos das mudanças oriundas do processo industrial inglês no final do século XVIII e início do século XIX. A partir do conhecimento histórico, pode-se afirmar que o texto ele mostra o que pra gente? É a regulamentação da vida a partir do horário da indústria, do horário da fábrica, do horário da máquina, o tempo da máquina, né? É o controle da vida do trabalhador sendo agora colocado em ritmo industrial, tá bom? Isso a gente encontra na alternativa B. A racionalização do tempo foi um dos aspectos psicológicos significativos que marcou o desenvolvimento da maquinofatura. Tá correto, tá? Então é a ideia de regular o tempo, regular a vida a partir do relógio, né, do tempo de funcionamento da indústria, da máquina, tá? 11. Na manufatura e nos ofícios, o trabalhador serve-se de instrumentos. Na fábrica, ele serve a máquina. Então, na manufatura, ele se serve, né? Ele utiliza. Na fábrica, ele é utilizado, ele serve a alguma coisa. No primeiro caso, ele é quem move o meio de trabalho. No segundo, ele só tem que acompanhar o movimento. Na manufatura, os trabalhadores são membros de um mecanismo vivo. Na fábrica, são apenas os complementos vivos de um mecanismo morto, que existe independente deles. Trechinho do Capital, do Marx. Essas críticas de Marx ao sistema industrial nos revelam algumas das transformações por que passava a economia capitalista na metade do século XIX. Sobre estas transformações, é correto afirmar que, letra A manufatura e a fábrica permitiam um enorme aumento da produtividade industrial, o qual se beneficiaram os trabalhadores, pois passaram a trabalhar menos com maiores ganhos salariais. Menos? Trabalhar menos não, né? Uma das grandes mudanças que a Revolução Industrial trouxe foi a extensão das jornadas de trabalho, né? Casos aí de 16 horas de jornada de trabalho diária, então, bobagem.
Letra B. O desenvolvimento do sistema fabril com a introdução de máquinas sofisticadas e o aprofundamento da divisão do trabalho, boa, permitiu um incrível aumento de produtividade às custas da desqualificação dos ofícios manuais. Faz sentido, porque o trabalhador, nesse contexto, ele se torna cada vez menos qualificado, né? A máquina traz a qualificação, ele vira um operador da máquina, tudo bem? Então, se antes ele executava funções diferentes, com ferramentas diferentes, agora não, agora ele opera uma máquina, tá? C. O aumento da produtividade industrial só foi possível pelo aumento da carga de trabalho? Não, de maneira nenhuma, tá? Não é só o aumento da carga de trabalho, mas é o aumento da intensidade através da máquina, tá bom? Então não é só aumento de carga de trabalho. Letra D. A fábrica dispensa o trabalho manual, executando todas as tarefas através de máquinas e o trabalhador passa a ganhar o seu salário sem trabalhar. Piada, né? Piada. Então, letra B. 12. Tendo como base de análise a figura, vamos esperar abrir a figura, e os aspectos que definiram a primeira revolução industrial, considere as afirmativas a seguir. Vamos rezar para a figura abrir logo, né? Não sei se minha internet não está ajudando, enfim. Vamos lendo as afirmativas por enquanto. Número 1. Inicia-se nas últimas décadas do século XVIII e estende-se até meados do século XIX. Ok. A primeira revolução industrial, sim. A invenção da máquina a vapor e o uso do carvão como fonte de energia primária marcam o início das mudanças nos processos produtivos. Também, certinho. 2. O Reino Unido foi o primeiro país a reunir as condições básicas para o início da industrialização devido à intensa acumulação de capitais, que a gente já falou, no decorrer do capitalismo comercial. Correto. 3. Os mais destacados segmentos fabris desta fase foram o têxtil, metalúrgico e o de mineração, também corretos, né? E 4. As transformações produtivas desta fase atingiram rapidamente outros países como Alemanha, França e Estados Unidos ainda no século XVIII, recrutando operários com salários atrativos, promovendo assim um intenso êxodo rural. Tá errado, porque não se expande tão rapidamente como ele fala, pelo menos não no século XVIII, né? Alemanha, França e Estados Unidos, por exemplo, se industrializariam somente no século XIX, tá bom? Então, a gente acabou não precisando da imagem, né, por sorte, mas ficamos com a alternativa A, de amorzinho, agora que apareceu aí a imagem pra gente. 13. Se a economia do mundo do século XIX foi formada principalmente sob a influência da Revolução Industrial Britânica, sua política e ideologia foram formadas fundamentalmente pela Revolução Francesa. A citação de Eric Hobsbawm destaca a importância das revoluções industrial e francesa para a história do Ocidente, especialmente porque, letra A, consolidaram o capitalismo e a sociedade burguesa no Ocidente. Correto. Tanto no seu aspecto econômico, né, com a Revolução Industrial, quanto no seu aspecto social e político, com a Revolução Francesa, tá? Letra B, ambas fortaleceram o antigo regime europeu, não fortalecem. Letra C, construíram a base para a consolidação dos estados absolutistas na Europa? Não, vão construir a base para a destruição desses estados. Letra D, diminuíram as diferenças entre burgueses e proletários? Não, ampliaram a diferença entre eles, né? Letra E, restabeleceram os laços entre as metrópoles e suas colônias na Europa? Não, inclusive criariam um contexto para que esses laços começassem a se diluir. Então, letra A, de amor, sei lá, de alcoólatra. 14. Artigo 6. A lei é a expressão da vontade geral. Todos os cidadãos têm o direito de concorrer pessoalmente ou por seus representantes à sua formação. Ela deve ser a mesma para todos, seja protegendo, seja punindo. Todos os cidadãos, sendo iguais a seus olhos, são igualmente admissíveis a todas as dignidades, lugares e empregos públicos, segundo sua capacidade e sem outras distinções que a de suas virtudes e de seus talentos. Isso é um trechinho da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, da Revolução Francesa, tá? O artigo acima estava diretamente relacionado aos ideais. Bom, a questão ficou até fácil, né? Só uma fala da Revolução Francesa, tá bom? Mas, no geral, são as ideias liberais, as ideias iluministas, a influência iluminista no processo de Revolução Francesa, tá bom? Muito bem. Então, letra D de doidão. Acabou dobrando aqui, né? Aparecendo as alternativas aqui também no texto, no corpo da questão.
15. Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma realização de Napoleão Bonaparte, que representou uma consolidação das ideias da Revolução Francesa. Então, além, né, de representar uma ação do Napoleão, tem que consolidar as ideias da Revolução Francesa. Letra A. O impedimento do retorno do uso de títulos de nobreza, reivindicado pelos seus generais e pela burguesia francesa que desejava tornar-se a nova elite do país. Napoleão, na verdade, restaurou alguns títulos nobiliárquicos, né? Por exemplo, o título de imperador, né? E os seus familiares também, né, acabaram ganhando aí certos títulos, tá? Letra B. A criação do Código Civil, inspirado no direito romano e nas leis do período revolucionário, que na sua essência vigora até hoje na França. Correto com algumas aspas aí, tá? Não vigora até hoje, né? Ali no final da década de 1980, reformularam o Código Civil. Claro que parte da estrutura do Código Civil ainda está presente no novo Código Civil francês, mas assim, não é exatamente dessa forma, mas no geral tá certo, tá? Letra C. A abolição da escravidão nas colônias francesas? Não, Napoleão retoma a escravidão nas colônias da América, tá? Letra D. A realização de uma reforma agrária prometida, mas não efetivada pelos jacobinos, o que garantiu a popularidade de Napoleão entre os camponeses? Não, Napoleão vai defender a propriedade burguesa, não vai fazer reforma agrária. Letra E. A criação da Constituição Civil do Clero, que proibiu toda forma de culto religioso no território francês. Primeiro que a Constituição Civil do Clero não proíbe toda forma de culto religioso na França. Segundo que ela não foi criada por Napoleão, mas foi criada pela Assembleia Nacional Constituinte, tá? Fica pronta em 1790, no contexto da Revolução Francesa, tá? Então letra B de Blastoise. E aí, última questão, 16. Os soberanos do antigo regime venceram Napoleão, em que eles viam o herdeiro da Revolução e a escolha de Viena para a realização do Congresso, para a sede dos representantes de todos os estados europeus, é simbólica, pois Viena era uma das únicas cidades que não haviam sido sacudidas pela Revolução e a dinastia dos Habsburgos era símbolo da ordem tradicional, da Contra-Reforma do antigo regime. Acerca do Congresso de Viena, é correto afirmar que, lembra, o Congresso de Viena é reacionário, ele é antiliberal, tá? São características extremamente importantes pra gente aqui. Tornou-se a mais importante referência da vitória do liberalismo na Europa? Não, é referência da derrota liberal no início do século XIX. B. Países como a Inglaterra, Portugal e Espanha, os mais prejudicados com o expansionismo napoleônico, defendiam que a França deveria tornar-se republicana com o intuito de evitar novos surtos revolucionários, não porque ela já nem era mais uma república, né? Ela era um império, e aí volta a ser uma monarquia nas mãos dos Bourbon. C. Foi orientado, entre outros, pelo princípio de legitimidade, que determinava a volta ao poder das antigas dinastias reinantes no período pré-revolucionário, além do recebimento de volta dos territórios que possuíam em 1789, correto, né? Princípio de legitimidade é um dos principais princípios do Congresso de Viena, além da tentativa de construir um equilíbrio entre as principais potências, tá? Letra D. Presidido pelo chanceler austríaco Metternich, mas controlado pelo chanceler francês Talleyrand, decidiu-se por uma solução conciliatória após o caos napoleônico. Haveria a restauração das dinastias, mas não a volta das antigas fronteiras, não, a gente acabou de falar que não, né? Letra E. Criou a partir da sugestão do representante da Prússia um organismo multinacional, a Santa Aliança, correto, que detinha a tarefa de incentivar regimes absolutistas a se modernizarem com o objetivo de sufocar as lutas populares? Não pregava essa modernização. Na verdade, era um órgão multinacional e militar justamente para suprimir possíveis novos levantes revolucionários, tá bom? Então ficamos com a letra C, beleza? Então, galera, é isso, tá? Comentadas as 16 questões da atividade avaliativa. Espero que tenha ajudado vocês, tá bom? E ótima prova para vocês. Beijo para todo mundo e até mais. Falou!